Canal MB apresenta. A fé verdadeira. Diácono Newton Dutra. O Senhor vem alertando a sua igreja desde a época que ele estava anunciando o Evangelho. Desde quando ele estava anunciando o Evangelho, e ele se dirigia aos seus servos, ele se dirigia aos discípulos, aos apóstolos. É como que se as coisas fossem acontecer naquela ocasião. Por exemplo, quando ele diz: eis que eu estou convosco, aqueles que ali estavam em volta dele, aquele que estava ouvindo ali, eles tomavam para eles. Por quê? Porque falou diretamente para eles: eis que estou convosco até a consumação do século. Mas ele não falou quando haveria de ser a consumação do século. Ele não falou quantos séculos haveria de passar por sobre a face desta terra depois da sua partida. Ele não falou. Ele simplesmente diz: eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. E nós sabemos muito bem o que é consumação, não sabemos ou não? Eu tenho certeza que todos aqui sabem o que é consumação. O que é consumar? Consumar está feito. É verdade ou não? Quando o pecado é consumado é por quê? Porque ele foi realizado, é verdade ou não? E tantos outros exemplos nós podíamos dar. O Senhor falou acerca de estar conosco até a consumação, ou estar com a igreja até a consumação dos séculos. Aí nós vemos, amados irmãos, que se o Senhor usou essa expressão para falar com a igreja, porque falando com os seus servos da igreja primitiva, ele estava falando com a igreja. Ele estava falando com todos quando haveria de confessar o seu nome como Senhor. E uma coisa só até hoje, amados irmãos, não fez com que o Senhor viesse sobre a face dessa terra, ainda que o Senhor é poderoso para fazer com que se cumprisse o mais breve possível. E poderia ter se cumprido, mas não, o Senhor sabe como trabalhar. O corpo da noiva está sendo formado, o corpo de Cristo está sendo formado sobre a face desta terra. Cada membro que confessa a Cristo como Senhor, cada homem, cada mulher que confessa a Cristo como Senhor, ele então torna-se um membro deste corpo, que é o corpo de Cristo sobre a face da terra. É o corpo da noiva, a qual será tirada de sobre a face desta terra, a noiva do Cordeiro. Quem está compreendendo diz amém, Jesus? Por isso o Senhor não veio até hoje. Os apóstolos, amados irmãos, certa feita, quando ele saiu do templo, mostrou o templo para o Senhor e falou ao Senhor: veja que pedras maravilhosas, que coisa excelente. O Senhor então virou para eles e diz: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Muitos pregadores, inclusive nas redes sociais, mas mesmo nos púlpitos, usam essa palavra para dizer que já se cumpriu ali em 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi destruído, o templo foi destruído. Sim, foi destruído. Mas a verdade é que depois dessa palavra, eles indagaram ao Senhor: mestre, tu há de restituir o reino a Israel nessa ocasião? Será este o fim dos dias, o fim dos tempos? E Jesus então abertamente falou com eles acerca do fim do tempo. Não vos cabe saber a qual Pai ele estabeleceu pelo seu próprio poder. O Senhor não falou e não deixou nem que ele soubesse naquele exato momento. E acredito eu, pelo que medito na palavra do Senhor, que pelo Espírito do Senhor não foi revelado àqueles irmãos que viveram naquela ocasião, quando os séculos haveriam de passar ainda por sobre a face desta terra. Mas uma coisa é certa, o Senhor diz: eis que eu estou convosco até a consumação do século. Se ainda estamos, amados irmãos, pregando a palavra, vivendo a palavra, se ainda estamos congregando, se ainda estamos sentindo a presença do Espírito de Deus, com certeza a igreja não foi tirada de sobre a face desta terra, como muitos ensinadores já têm se infiltrado nas redes sociais e até mesmo dentro de congregações, dentro de denominações, para dizer que Cristo não veio buscar a igreja, que isso é história, que essa palavra não vai se cumprir. Eu acredito que muitos aqui já devem ter ouvido mensagem dessa maneira. Ou seja, como diz o apóstolo Paulo, se nós esperamos no Senhor só nesta vida, nós somos os maiores dos miseráveis de todos os homens. Se nós esperamos em Cristo somente aqui, para que Ele nos dê uma boa vida, para que me dê um automóvel, para que me dê uma casa, para que me dê uma vida farta, nós somos os maiores dos miseráveis de todos os homens, porque não alcançamos a fé para salvar, porque a palavra nos revela, amados irmãos, que o reino de Deus ele é espiritual. A carne
Senhor. Sabe por quê? Ficamos tristes por um lado, porque quantos estão dando ouvido e estão vivendo por viver numa vida aparentemente espiritual, ou seja, vivendo uma vida de mornidão espiritual, porque não consegue viver nem lá no mundo e nem dentro abandonar a congregação, ou seja, está numa congregação, está dentro de uma denominação, mas está no mundo também, ou seja, isso é mornidão espiritual, está dividido entre a verdade e a mentira, entre a palavra e o mundo. Mas, amados irmãos, aqueles que têm meditado, aqueles que têm ouvido, aqueles que têm entendido a palavra do Senhor, sabem perfeitamente, têm meditado lá na casa do apóstolo Paulo, quando ele diz que nos últimos dias surgiriam escarnecedores nos últimos dias. Porquanto agora nós podemos ver que vivemos sim os últimos dias. Nos últimos dias surgiriam escarnecedores, escarnecendo da verdade e dizendo: onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas estão da mesma forma. Quando o apóstolo Pedro diz essas coisas, amados irmãos, ele fala dos últimos dias e que haveria de surgir escarnecedores. Nós vemos que para escarnecer tem que conhecer. Nós vemos então que os escarnecedores, entendemos que o apóstolo Pedro está dizendo que estaria mesmo dentro das congregações, estaria mesmo num determinado púlpito, estaria talvez até pelas ruas, porque já meditou, porque já leu, porque talvez já até vivenciou alguma coisa dessa palavra, mas não alcançou fé o suficiente para permanecer na presença do Senhor até o dia que ele vier para arrebatar a sua igreja. E esses escarnecedores estão entre nós. Não estou falando de nós, não estou falando de libertação, não estou falando de ministério, estou falando da igreja, a igreja mundial de Cristo, a igreja que está nos 4 cantos da terra. Os escarnecedores estão dentro das igrejas para fazer desanimar um, para fazer desanimar outro. Quantos, amados irmãos, usando deste período de pandemia, agora nós ficamos alguns períodos em casa, e então muitos sentiram o desejo de buscar nas redes sociais algum alimento espiritual, mas ali alguns encontraram, talvez por acaso, um que tenha comprometimento com a palavra do Senhor. Mais de 100 você tira 2, 3 que tem comprometimento, que realmente tem o Espírito de Deus para pregar a verdade. Os demais estão a ensinar, amados irmãos, as coisas que são totalmente contrárias à palavra do Senhor. Um ponto de verdade e 1000 pontos de mentira. Um ponto de verdade porque é preciso buscar para o lado deles, e 1000 pontos de mentira porque são as heresias que são introduzidas nas mentes daqueles que ali estão buscando o alimento espiritual e acabam com as suas mentes muitas das vezes corrompidas. Eu estou falando de algo que eu sei, eu estou falando de algo que eu tenho buscado, eu estou falando de algo que eu tenho presenciado, claro, evidente, através da tela, né? Nós vemos através da rede social o que está acontecendo e como que eles estão enlaçando muitos, e como que estão conseguindo fazer muitos desistir, amados irmãos, daquela fé que salva. Jesus diz assim: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Que fé é essa que o Senhor está falando? Que fé é essa? Porque tem fé, amados irmãos, tem propaganda acerca da fé. Se vier até por propaganda, não tem fé, amados irmãos, que o seu ídolo pode fazer ou resolver algum problema, algum desejo que ele tem, ou não tem fé que uma imagem de escultura poderosa vai interceder por ele. Isso é fé, mas não é a fé que move as mãos de Deus, não é a fé real, não é a fé que vivifica, não é a fé que leva a viver na glória com o Senhor. Agora, os meus santos viverão da fé. Os meus santos viverão da fé. Não interessa o que o Senhor está falando. Quando vier o homem, porventura, achará fé na terra. Que fé que ele está falando? Que fé é essa? Porque fé nós achamos para tudo quanto é lado. Fé nós vemos para tudo quanto é lado. E é uma fé camuflada. É uma fé enganadora. E muitos têm a fé que é própria no próprio Senhor mesmo. Muitas vezes não é a fé enganadora, mas não é a fé que salva. Alguém diz: mas é possível acontecer? Isso é possível e acontece. E você quer ver agora que acontece? Que certa feita estava o Senhor, amados irmãos, pregando o Evangelho, uma grande multidão se ajuntou, o Senhor multiplicou ali aqueles 5 pães e multiplicou aqueles peixinhos, dessa que a palavra diz, e alimentaram mais de 5.000. Diz a palavra do Senhor. E a palavra diz que depois da primeira multiplicação, o Senhor continuou a fazer a sua obra numa nova ocasião. Eles, sabendo que o Senhor estava em determinado local, em que eles concorreram para o Senhor, mas eles não sabiam que o Senhor já não estava lá mais. O Senhor mandou que os apóstolos passassem para o outro lado do mar da Galileia, e o Senhor então foi ao monte orar. Depois foi ter com eles. Depois eles deram uma volta e chegaram: mestre, quando chegaste aqui? E o Senhor abertamente falou para eles: em verdade vos digo que vós me buscais, não por causa da palavra que eu vos tenho ensinado,
dia. Eles estavam trabalhando para o pão material, que ia saciar o ventre. No outro dia eles iam ter fome de novo. Mas o Senhor diz: trabalhai pelo pão que permanece. O pão que permanece é a palavra.